Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos engrandecer ao Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Em alguns momentos da vida nos encontramos desgastados por lutas e dificuldades que muitas vezes perduram em nossa vida. Muitas pessoas estão abatidas por algumas doenças crônicas, cansaram-se talvez de serem estimuladas por campanhas e mais campanhas em busca da cura, e a resposta não vem, a solução não vem, a cura não vem. Às vezes a consequência de alguns pecados trouxeram muitas enfermidades, consequências, como aquela pessoa que viveu uma vida libertina durante toda a vida, grande parte da sua vida, e agora num certo estágio da sua vida vem a consequência, chega a fatura. São diversos os motivos que podem levar as pessoas ao cansaço. O importante é que, mesmo ciente de que todos passam por cansaço, nós temos que buscar na fonte certa a renovação das nossas forças. Precisamos buscar na fonte certa a renovação das nossas forças. E a fonte é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Porque independente da consequência do pecado, como vemos na vida de Davi, mesmo vivendo uma vida de fidelidade, veja na vida de José, veja na vida de Daniel, vivendo vida de fidelidade, eles sofreram injustiças. Estamos cientes pelos exemplos desses heróis da fé que eles foram buscar na fonte certa, foram alimentados pela revelação, inspiração do Espírito Santo, operando em seus sentidos, os sonhos, visões, a própria fala do Espírito do Altíssimo, ali os aconselhando. O santo preceptor se manifesta ao longo da história, e isso está escrito. Nós temos essa fonte, nós temos o privilégio. Hoje nós vemos aqui, eu fiquei envergonhado ao ver isso ontem, logo pela manhã eu estava conversando com a minha cunhada, a missionária Vandete, e aí isso me veio à tona na hora de estar aqui preparando a mensagem inicial hoje no culto da Remanescente, né? Vendo lá os missionários trabalhando em missões aqui no Brasil, no Maranhão, numa tribo indígena, e o poder foi muito grande, né? Olhamos para o missionário e talvez na nossa sociedade nós o desprezaríamos, mas a obra foi muito grande no contexto de que o Espírito Santo intervém para salvar os perdidos e assim os tornar eleitos. E aí vemos o desafio de uma cultura repleta de vínculos com o ocultismo, com o paganismo, padrões que são verdadeiras torturas para aqueles que vão passando de fase em fase.
mas algo maravilhoso, né? Nós vemos que gradativamente aquela cultura, aquela bolha cultural vinculada ao paganismo, ao espiritualismo, está sendo rompida e o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado. Vendo também uma obra missionária sendo realizada na África, numa nação de língua portuguesa, e ali o pastor e o missionário juntos fazem um questionamento se existe alguma Bíblia. A igreja, num local muito precário, de chão batido ali, de terra, né, com as colunas de madeira, várias frestas de luz na parede de madeira ali, os gravetos todos entrelaçados. Com certeza ali, talvez quando vem uma chuva muito forte, existem goteiras ali. Só existem 2 exemplares da Bíblia, somente 2. E ele levantou e primeiro ele pergunta para a congregação de mais ou menos 50, 60 pessoas: alguém aqui tem Bíblia? Nenhum deles tem Bíblia. Eles ficaram assim balançando a cabeça. Ninguém tem Bíblia, somente 2 exemplares, e uma Bíblia extremamente precária, sem capa. Quem quer ler a Bíblia tem que chegar cedo à igreja para poder ali folhear aquelas páginas, e com todo cuidado, porque já está muito surrada pelas condições de uso. Todos usam aquela Bíblia. Aquilo me encheu o coração de compaixão, né? E às vezes nós não temos recursos para ajudar, né? Às vezes os grupos editoriais gastam tanto dinheiro para destruir a mente das pessoas através de um mercado literário podre, vinculado ao ocultismo, ao progressismo, e nós vemos aí, né, locais que não possuem Bíblias, não possuem a palavra de Deus para as pessoas. E isso pode nos fazer, às vezes, desmotivar. Muitos missionários tentaram em certas regiões, vendo a precariedade, a condição espiritual de escravização de algumas pessoas em algumas regiões da terra, levam alguns líderes ao cansaço, a fraquejar, a abandonar a obra. Eu e minha esposa fomos em uma determinada denominação aqui próximo, e aí no momento lá nós vimos, pelo testemunho de uma revelação particular a cada um deles, vemos lá alguns pastores extremamente cansados, e foram abatidos no caminho, fazendo a obra de Deus ali. Sofreram alguns infortúnios, sofreram algumas aflições, algumas dificuldades, e no crivo das tribulações, alguns abandonaram a obra, absteram-se da obra, se afastaram e continuaram levando a sua vida. Não perderam a comunhão, mas abandonaram a obra. Diante desses testemunhos, dessas realidades que no pouco tempo aqui eu tenho para relatar, nós vemos a importância de cada dia nos renovarmos no Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, todos os componentes da armadura de Deus, todos os componentes, para que possais resistir firmes no dia mal. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Vemos pela parábola das virgens também a importância de termos o azeite, a presença de Deus em nossas vidas, porque nós estamos realmente vivendo dias difíceis. Vemos que o empobrecimento da sociedade, essa agenda de opressão que está sendo implementada, em especial aqui no Brasil, está levando, induzindo a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo ao empobrecimento. Nós temos que estar atentos a isso. Não deixar que tudo aconteça, que tudo se acabe, morrer sem reagir. Não, nós temos que reagir e buscar o poder de Deus, porque existe um caminho pela palavra. Se essa nação que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o Senhor reverte o quadro, o Senhor reverte o cenário, o Senhor muda a situação. Temos que aprender a buscar esta orientação na palavra de Deus. Independente da situação qual você esteja, seja ela qual for, é importante nós estarmos buscando revigoramento no Senhor, que vai chegar momentos difíceis. Veja os últimos dias do apóstolo Paulo,
Alguns poderiam dizer que ele foi um derrotado. Não, os resultados vieram e estão nos atingindo até os dias de hoje, pois o evangelho pregado aos confins da terra pelo apóstolo Paulo, os discípulos que ele formou, levaram avante a comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É hora de focarmos no Senhor Jesus Cristo, deixarmos de lado algumas obsessões e obstinações por coisas dessa terra e nos preocuparmos conosco, em especial neste domingo, num culto de família, a nos preocuparmos com os nossos entes queridos. Estava vendo o testemunho de algumas pessoas essa semana e eu vi quão terrível é perder 3 pessoas num curto período de tempo, assim, pessoas do ciclo próximo, do núcleo familiar. Perder essas pessoas, esses membros de família, não é fácil. E eu conversava com essa pessoa, depois que dá o último suspiro de vida, ali já está decidido e determinado aonde a pessoa vai passar a eternidade. As escolhas que a pessoa fez, as opções, as atitudes reincidentes que a pessoa praticava vão determinar se atitudes agradavam a Deus, a eternidade para sempre. Se as atitudes entristeciam os princípios e o Espírito do Altíssimo, que sonda todos os corações, o destino será o juízo eterno. Por isso, vamos revigorar as nossas forças naquele que já demonstrou que venceu este mundo. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte, venceu esse mundo, e Ele prometeu: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A promessa é garantida porque o próprio, aquele que prometeu, ressuscitou dentre os mortos. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, tem misericórdia de nós. Tem piedade das nossas vidas. Estamos sem forças, fracos, abatidos, meu Deus, tristonhos muitas vezes, com enfermidades muitas vezes, em alguns casos, Senhor Jesus. Nós te suplicamos, revigora as nossas forças, meu Deus. Fortalece os nossos membros cansados. Nos redireciona em teu foco, no Senhor Jesus Cristo. Nos dê força para obedecer, força para santificar. Nos ajude a avançar. Senhor Jesus Cristo, te invocamos neste momento. Que as forças operantes das trevas afastem-se pelo fogo do Santo Espírito. Senhor Jesus Cristo, visita agora, quebra as amarras, quebra os grilhões, quebra as cadeias, toda forma de cadeia espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrebenta com o jugo do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de amor, Deus de poder, invocamos o teu nome. Nós sabemos que a tua misericórdia dura para sempre e que o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai atuar e o teu nome, Senhor Jesus Cristo, será glorificado. E assim a remanescente cristã Filadélfia nessa manhã adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte, engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Passo a palavra agora à minha esposa missionária Dora para dar continuidade a esta liturgia.